Bem-vindo ao canal Calango Tagarela, Juliano Gomes aqui falando. E hoje eu vou reagir a uma matéria aqui, né? Vou mostrar uma matéria que saiu no jornal Domingo, né? Essa matéria eu vi hoje, por acaso, e tá aqui, ó. Vou colocar para vocês. Imigrantes brasileiros queixam-se de serem fiscalizados à porta do Braga Park. Para quem não sabe, né, o Braga Park é um shopping, um dos maiores shoppings da cidade de Braga, no norte de Portugal. Esse shopping, inclusive, é muito bonito e tudo, né? Tem um centro comercial ali perto. E alguns brasileiros andam sendo fiscalizados, tá? Se você for pensar de uma certa forma, é normal, tá? Tem muitos países, inclusive o Brasil, você pode ser abordado por um policial, tanto a paisana quanto o fardado, e ele pedir seus documentos para verificar quem você é, se ele tiver alguma suspeita, né? Inclusive agora atualmente, depois das novas leis que foram surgindo de nacionalidade, teve uma lei que a PSP, que é a polícia, né, do país, pode abordar para também verificar se a pessoa é um imigrante e se ele está regularizado no país, tá? Então, lendo a matéria aqui, gente, vou colocar aqui para vocês. Esse aqui é o shopping, tá? A entrada do shopping, onde provavelmente aconteceu a situação, né, das pessoas serem abordadas, que é a entrada do shopping. E a matéria já começa assim: imigrantes brasileiros em Braga queixam-se de ser alvo de fiscalização por agentes da Polícia de Segurança Pública PSP, a paisana, sobretudo à porta do centro comercial do Braga Park, né, no caso do shopping, né, que eu acabei de falar. Segundo o noticiário da DN, né, que é um dos jornais, revistas, jornais, há casos que foi emitida uma notificação de abandono voluntário, né, que no caso é a nave, né, até bem sugestivo, nave, né, de avião de voar, né, e a sigla para isso é notificação de abandono voluntário, tá? Geralmente eles dão 20 dias para você deixar o país se você receber a sua notificação, senão você pode ser preso e deportado, né? E depois não consegue mais entrar, acho que depois, durante 5 anos, viu? E não é só em Portugal, né? Na União Europeia inteira, porque os países meio que se interligam. Então, se você é barrado num país da União Europeia, você não consegue entrar no outro. Então, você não pode ter problema no continente, né? Então, voltando aqui, né, na matéria, né? De acordo com aquele jornal, uma das situações ocorreu junto ao Braga Park, né, quando uma cidadã brasileira, né, foi abordada à saída do centro comercial e conduzida ao comando da PSP, né, de Braga, por não ter conseguido o passaporte físico. Quer dizer, ela não estava com o passaporte físico, ela deveria ter o passaporte, só que não estava com ela, né. E apesar de ter apresentado um comprovativo, né, aqueles comprovativos que acho que a AIMA está fornecendo, né, que é que você espera a regularização, com uma ação judicial, né, em curso relativa ao pedido de autorização de residência a imigrantes, né, que garante que após a verificação dos documentos ainda foi lhe dada a nave. Mesmo assim, eles verificaram os documentos, viram que ela tinha um papel lá de regularização, né? Não estava com o passaporte em mão e mesmo assim recebeu a notificação. Então, muito importante, você que está se regularizando no país, em Portugal no caso, sempre esteja com o seu passaporte. No tempo que eu fiquei aqui esperando a minha regularização, toda vez que eu saí de casa, eu saí com o passaporte no bolso. Este que é chato, tem um livrinho e tudo, mas o passaporte tem todos os dados, ele tem QR Code, ele tem foto, que geralmente esses recibos, esses documentos que o próprio órgão de Portugal dá, é só um papelinho, né, um papel, então ele só tem um QR Code e tudo ali, não é um documento com foto oficial, entendeu? Não é, assim, bem declaradamente um documento, né? É só uma notificação de que você está se regularizando, e isso não garante que você não receba uma notificação de saída, né? Então é bom você andar com o seu passaporte, tá? E evitar, né, ficar se expondo todo enquanto você estiver se regularizando, né? E fazer o correto, tá? Não é se esconder, é fazer o correto. E teve muitos comentários, inclusive, de pessoas falando que muito brasileiro ia fazer drama, não sei o que, blá blá blá, sendo que a gente sabe os dois lados, né? Ao mesmo tempo que tem brasileiro que não se regulariza, tem brasileiro que não faz as coisas direito, ou vem errado para cá, o governo também está sobrecarregado com dificuldade de regularizar as pessoas certas, as que estão realmente documentadas. E muita gente está perdendo emprego, perdendo de trabalhar autônomo, como Uber e outras profissões, porque não teve documento regularizado ou não recebeu o título de residência. E isso não é só 6 meses, é 1 ano, 2, 3, esperando o documento. Eu vejo que muita gente quer vir, mas é uma coisa que eu falo: se você quer vir para Portugal, gente,
Se você não tem um parente, se você não tem um amigo, se você não tem ninguém, você está vindo para tentar a vida, venha o máximo possível regularizado. Entre em sites oficiais do governo, leia, veja matérias de jornais oficiais, sérios, para você não passar dor de cabeça. Porque muita gente vai chegar no país com dinheiro, gastar todo o dinheiro, ficar numa situação difícil, não ter para onde ir e ainda ter que pedir socorro para poder voltar para o país de origem, para voltar para o Brasil. Então, para não passar a situação toda, né, tem gente que vem com criança e tudo, para não passar por isso, pense 10 vezes antes de fazer isso. Não é só Portugal, não. Para a Espanha, que agora é a menina dos olhos, né? Depois que Portugal disse que vai regularizar vários imigrantes que chegaram até 2020, dezembro de 2024, né? Vai regularizar. Então, muitos dos imigrantes querem ir para os países regularizar e acham que vai ser rápido. E não vai, tá? Todo país tem a sua burocracia. O Brasil também tem, os outros também têm. Né? Então, sempre seja atento a isso. E sempre olhe em sites oficiais. Não é nem youtuber, alguns youtubers são muito bons, tá? Mas outros não. Então não dá para confiar em tudo que todo mundo fala. Sempre é bom ouvir a opinião dos outros, mas ao mesmo tempo checar as informações nos sites oficiais. Tá? Então aqui no caso da brasileira, né, que recebeu a notificação, ela estava sem o passaporte. Acho que foi isso que prejudicou ela, né? O jornal ainda que deu essa matéria questionou a PSP sobre as alegadas situações, né? Mas não obteve resposta. Geralmente não é respondido. Quem espera o processo também não fica sabendo de muita coisa. Tem que ficar ali batendo na porta da AIMA para perguntar o que está acontecendo. A AIMA está sobrecarregada com milhares de pedidos de solicitação. Não é só de brasileiros, mas de várias pessoas de vários países. Então, não tá fácil, tá? E quem não tiver documento, o documento não consegue tirar os outros, tá? Que isso não é autêntico para você ter serviço de saúde, não consegue se cadastrar na Segurança Social para você pagar os seus impostos e receber os seus subsídios anuais, você não consegue nem emprego. Então, assim, o que era há 4, 5 anos atrás, com a extinta manifestação de interesse, não existe mais hoje. Hoje você tem que vir muito bem organizado, já com trabalho desde o Brasil para cá, com um visto, com todos os documentos para dar a entrada no título de residência aqui e esperar todo o processo, tá? E dentro disso você tem que se manter. Então, é isso. Então, é um filtro muito grande, tá? Então, se você não tem com essas condições, é melhor pensar 2 vezes, tá? De acordo com a advogada, aqui voltando para a matéria, né, de acordo com a advogada Josi Leal, também citada pela DN, a emissão dessas notificações em Braga é juridicamente questionável, né, diz ela, sobretudo em casos de imigrantes em processo de regularização, pendentes ou familiares de cidadão português. Então, pode ser um primo brasileiro que tem um primo português, ou tia, e veio para cá tentar se regularizar aqui, porque tem parentes aqui, e passou por essa situação, né? Até aqui houve um outro episódio, né? Num outro episódio, a esposa e o enteado maior de idade de um cidadão português, quer dizer, um enteado, né? E era a esposa e o filho, né? O rapaz, né? A mulher, o filho dela, provavelmente ela deve ser casada com um português, veio, tentou se regularizar e aconteceu a mesma coisa aqui, ó. Estão vendo a matéria aqui, que é maior de idade, né? A esposa e o enteado maior de idade de um cidadão português receberam igualmente a notificação após abordagem semelhante no mesmo centro comercial. Então quer dizer que eles estão bem ali pelaquela região ali do Braga Park, daquela região que tem muito movimento, geralmente eles vão para os shoppings ali, ver as pessoas que estão ali e perguntar, pedir documentos. Se você não tiver título de residência, não tiver organizado, eles vão te notificar. Então, gente, né, se você não conseguir se legalizar no país, não é vergonha voltar para o Brasil e se reorganizar lá para vir de novo, tá? Porque se você ficar aqui, você pode, né, passar muita dificuldade. Aqui no final da matéria, né, colocando aqui no final da matéria, a advogada sublinha que estas situações podem configurar a violação da legislação europeia e nacional, referindo que a ausência de título de residência nesses casos constitui apenas formalidade administrativa, né, agravada pela falta de vagas na Agência para a Integração, Imigração e Asilo. Como eu já falei, né, a AIMA está sobrecarregada, não tem funcionários suficientes. É uma demora para chamar, é um processo todo, vai desde pagar boleto, para quem não é brasileiro entender, você vai dar a entrada, tudo via computador, vai pagar o boleto,
vai esperar, a agência vai te chamar, você vai imprimir documentos, levar tudo, né, no dia da entrevista que eles marcarem com você, vai fazer entrevista, biometria, tirar foto, depois vai esperar mais um tempo que não sei quanto que vai ser, entendeu? Então pode ser que demore 1 ano, 2, por isso que eu falo, se você quiser vir, venha regularizado, para depois não passar perrengue, tá? Então essa é a matéria de hoje que eu vi aqui, dá para deixar para vocês. Eu tô com a voz meio baixinha porque eu fiquei muito gripado esses últimos dias, tá? Então tem muita gente aí falando que, vão falar que o brasileiro vai dizer que é xenofobia e tudo. Não é xenofobia, gente, é questão administrativa configurada com a vida social das pessoas. As pessoas estão vivendo, fazendo as coisas, se adaptando, e elas precisam ter documento para se regularizar. Se a pessoa está errada, se ela cometeu crime, se ela veio já com nome sujo, algum problema, realmente ela tem que voltar. Mas se ela veio certinha, ela está tentando se regularizar, o governo tem que resolver o problema. Porque muita gente que é honesta e contribui para o Estado está perdendo emprego e se prejudicando, né? Então, é mais como a advogada falou, é mais questão administrativa. Então, eu vou deixar aqui a matéria, tá? Que é do MIM. E é isso, gente. Revenham com muita atenção, preste muita atenção nas leis, para depois não passar dor de cabeça. É isso, o vídeo de hoje. Deixe um joinha, se inscreva, dê um like, curta o canal para novos vídeos. Tchau, tchau.